Olá, meus amigos, minhas amigas! Estamos aqui de volta, terceira temporada da Pensa com Maguinho, começando hoje o 8º episódio da tradução de artigo por artigo do Código de Processo Civil, começando da parte de competência, lá no artigo 41 e 42 e seguintes do Código de Processo Civil, não é mesmo? Então, pessoal, veja só, se você quer assistir o resto dessas aulas, o link na descrição do vídeo para você acessar a Reta Mais, assinatura anual baratíssima. E não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve e ativa o sininho, porque toda terça-feira novo vídeo, o vídeo só passa uma semana disponível no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação, tá certo? Vamos lá, aula 8ª, início do tema competência. Vamos embora. Olá pessoal, aula 8ª do Traduzindo Artigo por Artigo, né, que agora também está saindo ao vivo, né, ao vivo assim que eu digo, sendo publicado durante uma semana no YouTube, a Terça com Maguinho, para que a gente possa conciliar vários públicos e dar mais andamento, mais rápido, né, às gravações dessas aulas aqui, para que vocês possam, né, ter acesso mais rápido à gravação, às gravações do nosso Código de Processo Civil traduzido, o TAPA, né? Como aqui a produção chamou TAPA, traduzindo artigo por artigo do Código de Processo Civil, né? Para que possamos também, quando terminar, já iniciarmos outras leis, outras normas importantes que precisam, né, de um esclarecimento, que muita gente tem dúvida. Então, na aula de hoje, nós vamos entrar no assunto de competência interna, né? Vamos falar dos artigos 42, 43, 44. Então, vamos lá, pessoal. Veja só, olha só. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvadas as partes do de instituir o juiz arbitral na forma da lei, né? A arbitragem é um meio de solução de conflito que sai do processo jurisdicional, né? A criação do juiz arbitral tem regras próprias, tem sua lei própria, né? Vamos falar sobre arbitragem em outro momento, mas que substitui a decisão do processo civil, né? Então, quando as partes reconhecem a arbitragem, elas fazem um acordo, a convenção de arbitragem, vocês vão ver lá na frente, no artigo 485, que é o artigo que fala de sentença sem resolução de mérito, vocês vão ver que a arbitragem é uma causa de extinção do processo sem resolução de mérito, ou seja, o juiz, quando reconhece a competência do árbitro, ele deixa de atuar naquele processo e deixa para que a arbitragem resolva o processo, né? Então, o que é a competência? A competência é o que limita, né, a atuação do juiz. Cada órgão jurisdicional vai ter um limite de sua atuação por meio da competência, né? O artigo 43 nos diz o seguinte, ó: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição, certo? No momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ó, registro ou distribuição da petição inicial, né? Então, quando determina essa competência, o que a gente está falando aqui? Do juízo prevento, né? Da prevenção. O juízo prevento é determinado pelo registro e a distribuição que estão lá nos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil. Antigamente, quem é mais antigo vai lembrar, né, que o juízo prevento normalmente era da citação válida, aquele negócio mudou. A prevenção é determinada pelo registro ou distribuição, artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil, tá certo? Sendo irrelevantes, continuando no artigo 43, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou do direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem ao jurisdicionário ou alterarem a competência absoluta. Volta para mim. O que isso quer dizer, Alan? Quer dizer o seguinte: existe um princípio chamado de perpetuação da competência. O que é isso? Depois que definida a competência, ela vai se perpetuar. Então, modificações eventuais não vão modificar a competência, tá certo? O juiz, ele é competente na licitação, ele vai continuar, a não ser que, por exemplo, você tem uma supressão de órgão jurisdicional. O que é isso? Quando uma vara, ela deixa de existir por
determinação do órgão superior, por exemplo, o tribunal, ele decide, vamos tirar algumas varas dessa comarca que tem muita vara, que está com pouco processo, e construir, né, e criar varas em outra comarca que está precisando de mais juízes. Então, quando você tira, né, órgão, suprime o órgão jurisdicional, aí sim a competência pode mudar. O outro exemplo que ele falou aqui foi a alteração de competência absoluta, que aí, pessoal, a gente vai ver mais na frente um pouco sobre competência relativa absoluta e caso de alteração de competência absoluta. Outras hipóteses de modificação de competência, como por exemplo a conexão, né, a continência, aí são casos de modificação de competência relativa que também vão ser estudadas um pouco mais adiante, tá certo? Conexão e continência, assuntos que são muito importantes para quem gosta de se submeter em prova, de concurso, prova da OAB e também para a atuação no dia a dia. É muito comum você ter pedido durante o processo, pessoas partes pedindo, no caso dos seus advogados, suas advogadas, pedindo de, tem um processo ali que eu quero que seja conexo, que eu quero que seja declarada a continência, a conexão, a reunião desses processos. E aí, essa estratégia de reunião, ela pode ser muito bem-vinda para uma parte, mas pode prejudicar a outra parte, não no sentido de, está prejudicando a parte, não, mas de acabar com que o direito do seu cliente começa a perder assim, um pouco de força por causa de uma reunião. Não que essa reunião seja errada, mas você tem que mostrar ou tentar saber, né, quando e como essas reuniões por conexão e incompetência podem ser feitas para que elas não sejam feitas de forma equivocada e aí sim causa um prejuízo, né, equivocado, não um prejuízo normal, um prejuízo equivocado ao seu cliente. Ele não merecia aquele prejuízo, né? O direito dele era bom e aí ele perdeu porque houve uma reunião do processo de forma equivocada, tá certo? Então, artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas no Código de Processo Civil ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber, pelas constituições dos estados. Pessoal, a competência, né? A competência, ela é definida de forma prévia. Estamos falando do juiz natural, da proibição constitucional, né, de criação de tribunais de exceção. Salvo engano, pessoal, a proibição constitucional do tribunal de exceção é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 37 ou 38. Não vou lembrar agora de cabeça, tá certo? Ou é 37 ou é 38, que é proibir o tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? Você, por exemplo, tem um fato, aí você cria um tribunal para ser competente para aquele fato que aconteceu anterior, né? Por exemplo, julgamento do nazismo, né? do tribunal que foi criado, tribunal de exceção, feito de forma uma exceção à regra para aquele julgamento. Porque nos casos normais quer se evitar isso. A gente tem leis que vão dizer o quê? Para esse fato, quando acontecer esse fato e envolver essas pessoas, o juiz competente vai ser esse. Então, você, antes do fato acontecer, já sabe quem é o juiz competente, qual é a jurisdição competente para a sua causa. Então, a regra de competência é definida antes. Para quê? Para que você tenha um juízo natural. Então, para aquelas causas, há um juiz já previamente definido como competente. Então a gente vai ver nessa aula a gente começa e na próxima a gente dá continuidade às causas de competência. Por exemplo, quando se tratar de processo sobre direito pessoal, o juiz competente é o de tal lugar. Quando se tratar de processo sobre direito real de imóvel, o juiz competente é o de tal lugar. E aí você tem já uma regra definida e essa é a regra geral do processo civil. Aí as normas de cada tribunal vão, né, especificar, mas a vara, então, para esses casos de direito de sucessão, por exemplo, é a vara tal da comarca tal. Estão entendendo mais ou menos? Então, antes do litígio existir, é assim, se ele começar, se houver um litígio, já há um juiz previamente destinado competente. Não quer dizer que para cada litígio vai ter uma vara específica, não. Não, pode ser que seja uma vara cível, por exemplo, da comarca de Natal. Então, já se sabe que para aqueles problemas, quem define é uma vara cível da comarca de Natal. Só que aí, a lei de organização judiciária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte diz que para aqueles problemas pode ser tanto a primeira vara, a segunda vara, a terceira vara, a quarta vara ou a quinta vara por distribuição.
Estão entendendo? Então, por exemplo, vamos supor, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vara civil de Natal, por exemplo, são responsáveis por ações normais de contratos, né, de indenização, de dano moral. Então, se houve um fato como esse em Natal, quem é o responsável? Qualquer uma dessa vara. A pessoa entra em Natal e o processo é registrado e distribuído para algum desses juízes aqui, ou juízas. Entenderam? Então, é assim que é organizado. O CPC ele dá a regra geral e as normas de cada estado vão especificando as varas, etc. Então, aqui em Natal, eu acho que, salvo engano, até um dia desse tem até a 21ª e 22ª vara civil. Acho que teve uma que foi reduzida ou aumentada recentemente, não sei ao certo. Então, você tem, por exemplo, 2 varas cíveis de direito de sucessão, tem a vara de registro que trata sobre registros públicos. Entenderam? Então, você vai especificando. Você tem 4 ou 5 varas de fazenda pública. E aí, os processos são distribuídos entre elas. Estão entendendo mais ou menos, né? Espero que sim. Qualquer dúvida, manda um comentáriozinho aí, fala comigo e a gente esclarece, tá certo? Então, os artigos 42, 43 e 44 trazem essas informações. Ela não tem muita relevância. É a regra geral da competência interna, tá certo? Até a próxima terça-feira e até a próxima aula. Pera aí, não vá ainda, ó. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, as aulas saem toda terça-feira para você não esquecer, e que ela passa só uma semana e depois vai-se embora. Conheça a Reta Mais, se você quiser ter acesso a todas essas aulas e a demais cursos, outros cursos, o link está na descrição do bio, né? E seja bem-vindo à Reta Curso, se inscreva, ative a notificação, dá o joinha e até a próxima aula.